acreditando, irmãos, nesse amor de Deus, amor do qual faz todos os dias nós pregarmos esta palavra, nós louvarmos este nome. O motivo de nós estarmos aqui, o motivo desta igreja estar aqui sempre, às segundas-feiras, sempre ministrando a palavra, é por causa do amor de Deus. O amor que alcançou cada um dos irmãos que estão aqui, o amor de Deus que é grande, que é poderoso e que tem feito transformações na vida de muitas pessoas. É por isso que nós estamos aqui. Nós hoje estamos aqui para falar outra coisa a não ser sobre o amor de Deus. E o que é importante é que nesse texto, que é bastante conhecido de todas as pessoas, onde vai falar sobre este grande amor de Deus. O que acontece é que certa vez um homem religioso, por nome Nicodemos, ele foi de encontro até Jesus de noite. Ele já estava escutando falar acerca de Jesus. Jesus estava operando maravilhas, curando, libertando, perdoando muitas pessoas. E aí o que acontece é que quando ele escutou falar de Jesus, este homem religioso, fariseu, por nome Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus, ele foi de noite se encontrar, procurar Jesus, e quando ele chegou lá, ele disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais, pode fazer os sinais que estás realizando, se não for Deus na sua vida. Então havia um reconhecimento da parte daquele homem acerca de Jesus. E este reconhecimento fez ele procurar Jesus. Sabe por que estamos aqui? Nós estamos aqui porque reconhecemos o poder de Deus. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos que Jesus é mestre, é Senhor, é Salvador, é ajudador, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Ele é príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o Deus todo-poderoso que nós reconhecemos em praça pública, em meio a esta comunidade, para dizer a todos vocês, do mesmo jeito que Nicodemos procurou Jesus, todos os homens necessitam procurar por Jesus. Quando o homem procura por Jesus, muitas vezes nós procuramos muitas coisas, nós procuramos muitas saídas, nós procuramos muitas soluções, e a Bíblia diz que há caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas o fim deles são caminhos de morte. Agora, só existe um caminho, que é o caminho da vida. E Jesus, certa vez, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. O importante para quem me escuta agora é que você procure o caminho, que é Jesus. O que aconteceu foi que Nicodemos procurou este caminho. E quando ele procurou de noite, porque ele não queria transparecer para aquela sociedade, ele não queria nem transparecer para a comunidade religiosa que ele participava, que era a comunidade dos fariseus. Então, para não transparecer para aqueles homens, ele procurou na surdina da noite, procurou Jesus. E quando ele chegou lá, Jesus deu uma grande aula àquele homem. Porque existem coisas que nós não compreendemos pelo nosso intelecto, nós não compreendemos quando nós, pela uma leitura apenas de mundo, nós precisamos da revelação divina da parte de Deus. Então o que acontece? Nicodemos, por ser um dos principais dos fariseus, ele tinha muito conteúdo do Velho Testamento na cabeça. Mas quando ele chegou diante de Jesus, ele reconheceu quem era Jesus. Aí Jesus olhou para aquele homem e simplesmente Jesus disse: ó, você fez uma coisa boa em me procurar. Você fez uma coisa boa, mas eu vou dizer uma coisa para você: necessário vos é nascer de novo.
Aí Jesus vai falar com este homem sobre o novo nascimento. E quando Jesus está falando sobre o novo nascimento, quando Jesus está dizendo para aquele homem sobre o novo nascimento, ele não consegue compreender. Porque o que ele tinha na mente era muito conteúdo de letra. Ele tinha muita coisa na cabeça, mas era sobre a velha aliança, sobre o Velho Testamento. E Jesus, ele veio para falar novidades do Evangelho, trazer boas novas de salvação. Ele veio para reconciliar o homem que estava afastado e distante de Deus. E aí, aquele homem, por mais religião que tivesse, ele não compreendia sobre o novo nascimento. Mas Jesus explicou para aquele homem. E ele disse para ele: você precisa nascer de novo. Qual foi a compreensão de Nicodemos? A compreensão de Nicodemos, irmãos, foi uma compreensão como qualquer outra pessoa que não entende as coisas de Deus. Ele olhou para Jesus e disse: como é que pode, eu já sendo velho, nascer de novo? Por acaso eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus olhou para ele e disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Você precisa nascer de novo, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E eu quero dizer para você que esse novo nascimento é o nascimento da água e do Espírito que você precisa. Você que está me escutando a palavra, para nascer de novo tem que nascer da água, para nascer de novo tem que nascer do Espírito, e só pode ver as coisas de Deus quem nasce de novo. E quem pode dizer aleluia? O que acontece é que aquele homem vai recebendo instrução acerca do novo nascimento. Quando chega em um dado momento, Jesus, ele olha para aquele homem e diz para ele: Nicodemos, agora eu vou dizer uma coisa para você. O Filho do Homem não veio ao mundo para condenar, ele veio para salvar e restaurar a humanidade. Jesus não veio para condenar, ele quer salvar as vidas. Neste momento atual, Jesus quer salvar a alma, Jesus quer salvar a sua vida, Jesus quer transformar a sua história, Jesus quer transformar a sua casa, a sua família, pelo poder dele. Mas o que acontece é que em um dado momento Jesus está falando com aquele homem, e quando ele está falando com aquele homem, ele pega o texto áureo que todos nós conhecemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, a vida eterna. E aí Jesus explica para Nicodemos sobre o amor, o maior amor da história, que é o amor de Deus pela humanidade. Deus viu que o homem não tinha condições de se restaurar por si próprio, de se justificar por si próprio. E aí ele disse: eu vou enviar o meu filho, eu vou entregar o meu filho por amor desta humanidade. Nós vemos aqui a profundidade do amor de Deus, a resposta que ele dá para cada uma das pessoas que o buscam e que o procuram. Glória a Deus. Em João capítulo 3, verso 16, o mais conhecido texto do Evangelho, neste único versículo, nós encontramos toda a mensagem da salvação descrita nele. Nele nós vemos o autor da salvação, porque Deus é o autor da salvação. Nós encontramos o motivo da salvação, porque Deus amou. Sabe por que Deus salva o homem? Por mais que o homem não mereça, por causa do amor. Nós encontramos o preço da salvação. Qual foi o preço da salvação? Não foi sangue de podes, não foi sangue de ovelhas, não foi. O que fez o preço da salvação foi a morte do Filho de Deus na cruz do Calvário. Ele derramou até a última gota, foi o preço da salvação. Nós encontramos o caminho da salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, é necessário fé, é necessário acreditar o caminho da salvação, o resultado da salvação. Sabe o que é? Para que todo aquele que nele creia, para que todo aquele que nele crê não venha a perecer, mas tenha a vida eterna. Levanta a sua mão, irmãos.
Seu nome está escrito no livro da vida. Você pode estar sofrendo, pode estar passando por situações complicadas aqui na terra, mas tem salvação, tem vida eterna. Lá na glória nós vamos viver uma vida de alegria e de felicidade na presença de Deus. O resultado da salvação é a vida eterna. Quando nós olhamos para este versículo, nós percebemos que ele revela o coração de Deus para a humanidade. O coração de Deus dizendo assim: eu amo você, e por causa deste amor eu entreguei o bem mais precioso, que é o meu filho. O amor que tomou a iniciativa por causa desse amor de Deus. Porque Deus amou. Nós encontramos aqui a salvação. Ela não começou com um homem procurando Deus. Ela começou com Deus procurando o homem e dizendo assim: eu te amo. Desde o Éden, desde o jardim, quando Adão pecou, Deus saiu ao encontro dele. Imagina só, irmãos, todos os dias, a viração do dia, Deus, ele vinha se encontrar com o homem e falar com ele. Deus vinha dar instruções, Deus vinha conversar. Era um pai conversando com o filho, era o pai dando conselho ao filho, era o pai dizendo para ele: meu filho, olha só, você pode desfrutar de tudo que eu preparei para você. Eu preparei para você um jardim, eu preparei para você um lar, eu preparei para você uma casa. Olha, tem vários tipos de fruto aqui, tem vários tipos de árvore aqui. Vocês podem comer do que você quiser, coma de todo o fruto que tem no meio do jardim, só não coma do fruto do bem, do mal e do conhecimento, porque no dia que você comer, você vai comer e vai morrer. Não faça isso, não faça isso. Mas aí o que foi que o homem fez? O homem simplesmente, em um dado momento, em uma distração, e quando deixou de escutar o conselho do pai, aí, irmãos, quando a gente deixa de escutar o conselho do pai, é quando as coisas desencaminham. Quando nós deixamos, pastor França, de escutar o conselho da vida, é quando nós nos desalinhamos do que Deus quer para a nossa vida. E aí, em um dado momento, o que Deus havia dito que o homem não comesse do fruto do bem, do mal e do conhecimento, porque no dia que ele comesse, ele iria morrer, ele iria perecer. Mas aí, em uma distração, chegou, irmãos, o adversário incorporado em uma serpente. E quando ele chega incorporado em uma serpente, ele vem ludibriando a mulher. Porque, irmãos, olha só como é complicado. É por isso que nós temos que congregar. É por isso que nós temos que estar juntos. É por isso que nós temos que estar unidos. Sabe por quê, irmãos? Porque, irmãos, eu quero conjecturar. Aqui não está escrito não. Mas se o homem estivesse num momento com a mulher, eu digo a você, irmãos, que um ia dar força ao outro para resistir aquele convite e aquela tentação. Os irmãos estão compreendendo o que eu estou falando? Às vezes, irmãos, no momento da distração e no momento em que estamos separados, irmãos, por alguma coisa, por algum motivo, é a hora que a serpente vem conversar, vem falar e vem envenenar a sua comunhão com Deus. Então, o conselho de Deus é: se una! Se una em casa, se una na igreja, se una em comunidade, se una! Porque na hora que a mulher estava sozinha, irmãos, foi a hora que o inimigo pegou ela. Não foi na hora, irmãos, que ela estava com o marido, não. Porque a instrução que Deus havia dado, Deus deu ao homem e Deus deu instrução à mulher. Não foi assim, irmãos? Todos os dias Deus conversava com os dois. Mas na hora que a mulher estava só, foi a hora que a serpente chegou e começou a conversar com ela. E começou a dizer assim: ei, olha só. Começou a apresentar, irmãos. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, quando olhava para o fruto, ela via, irmãos, que era apetitoso, que ela desejava aquele fruto, só que não foi só no desejo, não foi só no olhar, foi também na conversa. E aqui tem um conselho de Deus que eu vou logo dizer aqui. O homem, irmãos, a psicologia diz que o homem se apaixona pelo que vê e a mulher pelo que ouve. Dá para entender, né? O homem é pelo que vê e a mulher pelo que ouve. O inimigo chegou assim, ó, com o fruto e diz assim, ó, olha o frutozinho aqui, ó, como é bonitinho. E ela começou a ver, começou a desejar. Até aí vai. Mas aí quando a serpente começou a falar, aí, irmãos, entrou o embaraço no ouvido e foi para o coração. E os irmãos sabem o que foi que aconteceu.
Mas o que acontece, irmãos, é que diante disso, você sabe o que foi que Deus fez? O homem e a mulher comeram do fruto proibido. Você sabe o que foi que Deus fez depois que o homem e a mulher comeu do fruto proibido? Deus se entregou do homem, foi? Deus ficou com raiva do homem. Deus, ele agora não quer mais papo. Foi assim? Não. Porque, irmãos, quem errou e quem pecou foi o homem. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo grande. Deus continua sendo justo. Deus continua sendo amigo. Deus continuou, irmãos. Se a hora marcada do culto entre o homem e Deus era a hora da viração do dia, o homem pode até ter se escondido, mas Deus chegou na hora certa. E quando Deus chegou lá na hora para se encontrar com o homem, porque Deus, irmãos, independente do homem cair, independente do homem errar, independente do homem desobedecer, Deus está sentado no trono. Ele não perde as forças. Ele é Deus poderoso. Quando ele chegou na viração do dia, lá vem Deus. Deus vem chegando para se encontrar com o homem. Quando Deus chega no ponto de encontro, cadê o homem? Aí Deus começa a gritar lá no jardim, dizer assim: Adão, onde estás, Adão? Deus não desiste, irmãos, do homem pecador. Será que Deus não sabia que o homem tinha pecado, irmãos? Sabia, porque Deus é onisciente. Mas Deus quer que a gente confesse e diga para Deus: Deus, foi aí que eu tropecei nas minhas próprias pernas. Sabe por que foi que Deus foi se encontrar com o homem, mesmo o homem tendo errado? Porque Deus ama. Deus não desiste. Deus não desiste mesmo o homem tendo caído. O homem estava perdido, mas Deus tomou a iniciativa. A cruz não foi um plano emergencial. Ela já estava no coração de Deus desde a eternidade. Muitas pessoas pensam: eu preciso melhorar para que Deus possa me amar. Eu preciso mudar para que Deus possa me aceitar. Mas a Bíblia nos ensina que Deus nos amou primeiro. João capítulo 4, verso 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus amou você primeiro. Antes de você nascer, Deus já te amava lá. Primeiro, nós vemos aqui um amor que tomou a iniciativa. Este grande amor de Deus. Segundo, nós vemos um amor que não tem medida. Porque Deus amou. Foi Deus quem amou. Ai, irmãos, se fosse por causa da nossa iniciativa, nós nunca viríamos para a presença de Deus. Porque, irmãos, de verdade mesmo, quando nós estávamos lá do outro lado, distante da presença de Deus, nós não queríamos vir para cá. Quem é que queria vir por vontade própria? Ah, eu hoje vou para a igreja porque eu quero ir para a igreja. Que conversa é essa? Você teve que ter um encontro, teve que ter um trabalhar de Deus na sua vida, teve que Deus falar com você. Uma grande necessidade da sua alma existiu para você vir para a igreja. É desse jeito que acontece. Sabe o que foi que ele alcançou naquele dia? O amor. Foi o amor de Deus que te alcançou. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Então esse amor, irmãos, ele não tem medida. Uma tal maneira. João, quando escreveu isso, o evangelista, ele não sabia nem dimensionar este grande amor. Como é que eu posso dimensionar? Deus ama o homem 1000 vezes. Deus ama o homem 1 milhão de vezes. Deus ama o homem 1 trilhão de vezes. 1 quadrilhão. Não, irmãos, não tem medida. É tão forte esse amor que quando está escrito, o evangelista assim, ó: Deus amou de uma tal. Eu não sei nem dizer a quantidade que é esse amor, o comprimento que é esse amor, a dimensão que é esse amor. Você hoje está aqui e eu quero dizer para você que Deus te ama. Você que está escutando esta pregação, eu quero dizer para você que Deus te ama de uma tal maneira. É um amor que não tem medida. Deus te ama de uma tal maneira. E eu vim hoje à noite para dizer que Deus te ama demais. João não conseguiu medir o amor de Deus. Ele apenas disse de uma tal maneira. É como se faltasse palavras para descrever sua grandeza. O amor humano não tem. O amor humano, ele tem limites. O amor humano, ele é condicional. Eu amo, você me ama. Eu lhe agrado, você me agrada. Não é assim? Eu lhe dou um presente, você me dá outro presente. A gente é desse jeito. A gente tem uma barganhazinha entre o amor. É tanto que o amor, irmãos, ele pode ser dividido de algumas formas. Primeiro, existe o amor, irmãos.
Existe um amor eros, é um amor entre um homem e uma mulher. Os irmãos que são casados aqui entendem muito bem que tipo de amor é esse. É um amor entre um homem e uma mulher. Existe o amor filos, irmãos, que é o amor, irmãos, entre parentesco, o amor que é entre familiares. Existe o amor ágape, que é o amor incondicional. Eu tenho aqui dinheiro, eu vou pagar para Deus me amar. Deus não precisa do seu dinheiro. Eu tenho aqui, eu vou me sacrificar, eu vou andar aqui e vou me sacrificar, vou me cortar todinho para mostrar que eu amo Deus. Deus não precisa de sacrifício de tolo. Eu vou subir, vou descer um monte para mostrar que eu amo Deus. Eu vou andar de joelho para mostrar que eu amo Deus. Deus não precisa disso, porque Deus te ama incondicionalmente. O amor do homem tem limites, mas o amor de Deus, ele é incomparável, incondicional, indesculpável. O amor de Deus é grande, ele é de uma tal maneira. Muitas vezes, irmãos, nós podemos até ter sido rejeitados pelas pessoas. Nós podemos até ter sido abandonados pelos amigos ou por familiares. Mas você tem que colocar na sua cabeça que esse grande amor de Deus é tão grande que você nunca será abandonado por Deus. Sabe aquele dia que você passou por uma grande luta e que ninguém sabia, ninguém ouvia e que você achava que estava sozinha? Após aquele dia, Deus estava contemplando e Deus tirou você do calabouço, Deus tirou você da depressão, Deus tirou você daquela luta, Deus resgatou a sua alma e Deus não tirou, deixou você tirar a sua vida, porque Deus estava com você. Deus viu no dia que você chorou, Deus viu no dia que você padeceu, mas Deus disse assim: eu te dou uma nova oportunidade, eu levanto a sua vida, porque eu te amo, eu nunca vou te abandonar. Esse é o amor de Deus, o amor que fez o maior sacrifício, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que não tem como dimensionar em palavras, que ele fez o que Deus fez para demonstrar esse amor. Ele entregou seu único filho. Foi um amor sacrificial. Ele deu o seu filho unigênito. Ele entregou Jesus Cristo por amor a você. Nós só estamos pregando esta palavra aqui porque um dia fomos alcançados por esse sacrifício. O amor verdadeiro sempre custa alguma coisa. O amor verdadeiro, o amor de Deus, Deus no momento em que Ele quis demonstrar o seu amor à humanidade, Ele não enviou anjo, Ele não enviou profeta, Ele não enviou um substituto qualquer. Ele entregou o seu único filho, Jesus. Nós estamos aqui para falar de Jesus. Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. Jesus Cristo que foi açoitado, humilhado. Jesus Cristo que derramou até a última gota de sangue para mostrar que ama a humanidade. O que foi que Jesus sofreu? Jesus foi rejeitado, foi humilhado, foi açoitado, foi crucificado, mas na cruz Jesus carregou os pecados do mundo. Ali o injusto ficou justo, o sujo ficou limpo, aquele que era irreconciliável foi reconciliado por Deus. Romanos capítulo de número 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós ainda éramos pecadores, mas Deus disse assim: eu amo tanto que eu vou entregar meu filho, vocês sendo ainda pecadores, errantes. Deus ama a gente, não é por causa do jeito que a gente fala, do jeito que a gente se veste, ou porque nós tenhamos um sobrenome grande. Não! Deus nos ama porque Ele é amor. Ele é o amor. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A cruz mostra o quanto valemos para Deus. Não somos valiosos por causa do que temos. Somos valiosos porque Cristo morreu por nós.
E aqui, irmãos, cabe uma reflexão muito interessante. E quando nós estamos lendo a Bíblia Sagrada, nós vemos as tipologias de Deus em cada cenário da Bíblia Sagrada. Quando você está lendo lá em Gênesis, você vê que quando o homem pecou, o homem tentou cobrir a sua nudez com folhas de figueira. Era o escape que o homem ele planejou para tentar maquiar a situação. Irmãos, de verdade, numa reflexão bem breve, folhas de figueira seca, sim ou não? Seca, irmãos. Com o tempo, aquilo ia ficar nu de novo. Mas sabe o que foi que Deus fez? Deus pegou e vendo aquilo, aí falou com o homem e disse, eu fiquei com medo e estava nu. Aí Deus perguntou quem foi que disse que você estava nu. E teve todo um papo sério naquele dia. A Bíblia vai dizer que Deus ele sacrificou animais. Deus sacrificou animais. Tipologia de Cristo. Um sacrifício para cobrir o pecado da humanidade. É tanto que no Velho Testamento a palavra sacrifício ou expiação significa cobrir pecado, porque Deus matou animais, fez roupas, vestimentas e cobriu a nudez do homem que agora deixou de ter inocência para ter uma consciência do pecado. Mas o que acontece é que Deus ele vai mostrando dentro da Bíblia Sagrada que ele, o seu filho, a existência do seu filho. E quando chega em Êxodo, o que acontece aqui no meio de uma sentença de Deus para o Egito, as pragas do Egito vai mostrando o grande poder de Deus. E tem um momento que Deus ele diz assim para o povo, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, o anjo da morte vai aparecer aqui, e a casa que não tiver nos umbrais das portas o sangue de um cordeiro, se não tiver o sangue, a marca do sangue, onde a casa que não tiver, a vida que não tiver, o anjo da morte vai entrar dentro daquela casa. E aí, irmãos, mais uma vez, o tipo de Jesus, levante a sua mão comigo aqui, porque se no Velho Testamento cobrir pecado, a palavra expiação é cobrir pecado, no Novo a palavra expiação é tirar pecado. E sabe o que é que tira o pecado? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e ele tira o pecado. Sobre a sua vida tem o sangue do Cordeiro de Deus. Sobre a sua vida tem o sangue. Seja protegida e protegido. Muita coisa que era para dar errado, não vai dar errado, porque você está protegido pelo sangue. Palavras negativas, pragas que foram lançadas, palavras de maldição que foram lançadas, todas são quebradas pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, a morte quis visitar sua casa, mas o sangue do Cordeiro está dando livramento à sua vida e à sua história. João Batista, quando estava batizando no Rio Jordão, muitos vinham se encontrar com ele. E aí alguns confundiam por causa do discurso de autoridade que João tinha. E diziam assim, tu és o Cristo. E ele dizia, não, eu não sou o Cristo. E aí tu és um dos profetas. Não, eu não sou. Quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele era apenas uma voz de Deus no deserto. Mas o que acontece é que ele começava a falar e exortava os religiosos que se aproximavam. E ele dizia para aqueles homens, arrependei-vos e convertei-vos. Ele dizia para aqueles homens, ele chamava aqueles homens de raça de víbora. Ele dizia, quem foi que vos ensinou a fugir da ira futura? Ele dizia para aqueles homens que o machado estava posto à raiz das árvores, e se os homens não se arrependessem, o machado ia torar tudo, irmãos. Mas o que acontece? João Batista não só tinha essa mensagem, João Batista também tem a mensagem do Cordeiro. É tanto que ele dizia assim, eu não sou o Cristo, eu sou apenas eu sou a voz do que clama no deserto. Primeiro, eu batizo com água para arrependimento, mas vem um que é maior do que eu. Quem é maior do que eu? Quem é maior do que você, irmão? Diga comigo, quem é maior? Quem é maior? Jesus, Jesus, Jesus. Quem é maior? 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 Eu batizo com água.
mas vem um que é maior do que eu, do qual eu não sou digno de desatar suas alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí ele diz, em João capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus. E aí não é mais Velho Testamento que cobre pecado, é Novo Testamento que tira o pecado do mundo. Depois de mostrar o grande amor de Deus, esse versículo nos apresenta a resposta que o homem precisa dar diante do que Deus tem entregado por meio do seu amor. O amor de Deus, ele também tem algumas exigências. Também, olha só, por mais que Deus, ele mostre esse grande amor que não tem dimensão, ele quer que o homem também entenda que este amor exige uma grande decisão da parte do homem. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Deus amou o mundo de uma tal maneira. Sabe para quê? Para que todo aquele que nele crê. Deus quer que o homem acredite. Se com a boca confessares e em teu coração crê. Deus quer que o homem acredite. Observe, irmãos, o que é que o texto diz para cada um de nós. Que todo aquele, irmãos, que acredita, não é apenas frequentar um ambiente religioso, é acreditar. E aí esse acreditar vem acompanhado de obediência. Porque tem muita gente que acredita. E irmãos, está escrito em um dos apóstolos, o apóstolo Tiago, que diz que Satanás, ele crê que estremece. É forte isso aqui. Não é só crer, é crer e obedecer. Crer e obedecer. Então, irmãos, não é apenas frequentar um ambiente religioso, não é apenas participar, ter uma religião, porque tem uma religião. Nicodemos tinha. Nicodemos era um dos principais do fariseu. Mas é todo aquele que nele crê. Aqui nessa igreja eu estou diante de pessoas que acreditam em Jesus. Você acredita tanto em Jesus que as provas que você tem passado pelo amor dele. O amor que você tem por ele. Quantas vezes você já quis agir, já quis fazer do seu jeito, já quis evitar. Gente afronta você, fala de você, diz coisa com você, mas você ainda está na obediência. E você diz assim, porque eu sou crente, eu não vou não, Jesus. Me segura, Jesus, porque eu estou me convertendo. Eu estou me ajeitando. E irmãos, tem hora, irmãos, que o que vem, irmãos, vem com tudo. E a Bíblia diz que os inimigos são dentro de casa. Eu acredito que você já está entendendo a mensagem. Lá dentro da sua casa se levantou uma prova, um vento, um problema. Mas eu quero dizer para você que nesse culto, você por acreditar nele, Deus vai operar e vai mostrar que é grande na sua casa. Irmãos, aí dentro dessa palavra acreditar ou crer é confiar, crer é entregar a vida, crer é depender completamente de Cristo. Então tem algumas pessoas, existem pessoas que dizem, eu acredito, mas quando você vai ver, você vê que está totalmente contrário àquilo. Porque a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Então como é que você sabe que uma pessoa acredita ou não acredita? Se ela tiver obras de fé. Se ela tiver comportamentos de fé. Porque dizer, irmãos, por dizer, todo mundo pode dizer qualquer coisa. E todo mundo tem liberdade para falar o que quiser. Mas aí, quando você vai ver, você vê que não tem fruto. Às vezes é um figo que só tem folhas, mas não tem fruto. E a gente tem que ter muito cuidado. Conhecer Jesus, irmãos, apenas de nome não é suficiente. É preciso confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Tem gente que entrega, mas fica ali meio desconfiado. Tem gente que confia, desconfiando. Tem gente que entrega assim, eu vou entregar um negócio aqui para Deus.
Deus, eu confio, Senhor, eu vou orar ao Senhor, eu confio no Senhor. Aí daqui a pouco bate um desespero. Aí a gente começa, irmãos, a gente começa a colocar os pés pelas mãos. E aí daqui a pouco a gente fica meio embaraçado. Mas rapaz, eu estou meio frustrado com a minha fé. Porque eu estava acreditando tanto, só que quando a gente vai ver, a gente estava acreditando e desacreditando. Eu acredito que você está entendendo o que eu estou falando. E aí, se você estiver acreditando de verdade mesmo, entregue e vá dormir. Sabe o que foi que aconteceu? Deus preparou tudo, irmãos. A Bíblia olhou para o homem e diz assim: não é bom que o homem esteja só. Eu irei preparar para você uma auxiliadora, uma adjuntora. Deus está vendo. E Deus sabe a sua necessidade nesta área. E Deus fala através da sua palavra. Entregue e vá dormir. Eu vou lhe dar um sono tão maravilhoso. Levante sua mão. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu vim aqui como profeta de Deus. Eu vou te dar uma paz de espírito tão grande nessa área, que você vai dormir. Você vai dormir na presença de Deus. E o Espírito de Deus diz que quando você acordar, quando você despertar para o propósito, vai estar do teu lado aquilo que eu já providenciei para você. Para Adão, Deus preparou Eva. E para Eva, Deus prepara Adão. Se você receber essa palavra hoje, Deus vai fazer você presenciar. Você vai dormir. E quando acordar, vai ter um milagre do seu lado. Você recebe, irmãozinho? Você recebe? Se você recebe, entenda, descanse, entregue e vá dormir na presença de Deus. Tem um outro caso, irmãos, de um homem. Imagina só, nós com o nível de ansiedade que estamos hoje, será que se a gente soubesse que a gente estava sentenciado à morte, a gente ia dormir, irmão? Quem é que vai dormir? A gente fica dá dor de barriga quando a gente pensa que vai viajar no outro dia. E aí imagina você pegando agora e entendendo que você vai morrer no outro dia. A Bíblia diz que pegaram e mataram Tiago, filho de Zebedeu. E aí não conseguiram matar Pedro porque era um período da Páscoa. E pela tradição não se podia fazer aquilo. Então pegaram Pedro e colocaram preso, encarcerado. Aí eu quero dizer para você que confiar e acreditar é isso aqui que eu vou dizer aqui agora. É você não se importar com nada e dormir. Amanhã eu vou morrer. Sabe o que foi que Pedro foi fazer? Eu já vou morrer mesmo. E eu estou na presença de Deus. Meu nome está escrito no livro da vida. Eu confio em Deus mesmo. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar aperreado aqui, agoniado, pegando nas grades, aperreado de sorte, e chorando, e desconfiando, e reclamando, e murmurando, e dizendo que Deus não existe. E foi isso que Pedro fez? Foi não. Sabe o que foi que Pedro fez? Pedro pegou, irmãos, e foi dormir. E ele dormiu. Só que tem uma igreja, igual essa daqui, que estava orando por Pedro. E quando foi para as tantas, o anjo do Senhor entrou na cela onde estava Pedro. Pedro foi acordado pelo anjo. Pedro levantou, olhou, foi andando. E quando ele ia andando, as portas dos cárceres iam se abrindo. E quando Pedro chegou lá fora, Pedro achava que estava sonhando. Você acredita em Deus, irmão? Então, o que está preso será liberto. O que está preso será liberto. Agora a palavra que Deus libera é: confie em Deus ao ponto de você dormir. Toda ansiedade no seu coração, tudo que está preocupando e tirando a sua paz, hoje está sendo desfeito pelo poder da palavra revelada da parte de Deus aqui nesta noite. O amor de Deus
É um amor que livra da perdição. Então, Deus diz assim, ó, todo aquele que nele crê, não pereça. Você sabe por que tem muita gente perecendo? Porque não está abraçando esse amor. Porque não está entendendo esse amor. A Bíblia, irmãos, ela nos ensina que existe uma separação eterna para aqueles que rejeitam a Cristo. Então, se vocês me confessarem diante dos homens, eu vos confessarei diante dos anjos de Deus. Mas se vocês me negarem, eu vos negarei. É a palavra de Jesus, eu não posso fugir disso. Às vezes as pessoas querem que a gente fique alisando um gatinho. Tem um gatinho aqui andando aqui, que é tão bonitinho, irmãos. Eu gosto de gato. Às vezes o povo quer uma mensagem de alisar gatinho. Vem aqui, vem gatinho, que eu vou alisar você. O pecado está na sua vida, mas você é um bichinho de Jesus. Não vai acontecer nada na sua vida. Você, chegue meu menininho. Nada disso. Deus está dizendo que para você não perecer, você precisa confessar o Filho dele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Jesus veio justamente para nos salvar. O Evangelho não é apenas uma mensagem de bênção, uma mensagem de vitória, uma mensagem para massagear ego, uma mensagem motivacional. O Evangelho, ele é resgate de alma. O Evangelho, ele é mudança de vida. O Evangelho, ele é boas novas. O Evangelho, ele é o poder de Deus na vida do pecador. Deus, ele oferece perdão, mas se ninguém quiser ser salvo, vai perecer. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém pereça. Chegando agora, irmãos, aos nossos momentos finais. Esse amor de Deus, ele nos oferece. Esse amor de Deus, ele nos oferece a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí eu pergunto, você que me escuta, você quer usufruir desse amor? Você quer usufruir dessa vida eterna? Porque enquanto estamos aqui, essa vida é passageira. Uma hora nós estamos rindo, outra hora nós estamos chorando. Uma hora nós estamos festejando, outra hora nós estamos em um luto. Nós passamos ali nos arredores da cidade e passamos por um lugar que estava tendo um sepultamento. Daqui a pouco as coisas passam. Mas o que é que importa? O que importa não é aqui. O que importa é na eternidade. E Deus oferece para cada um de nós uma vida com Deus e uma vida sem Deus. Se você aceitar a Cristo, Deus tem vida eterna para você. Vida eterna não é apenas viver para sempre, é viver com Deus. Ah, eu vou ficar na igreja e eu vou ficar na igreja porque eu tenho medo do inferno. Não! Eu não vou ficar na igreja porque eu tenho medo do inferno. Eu vou ficar na igreja, eu vou louvar a Deus, eu vou obedecer a Deus, eu vou glorificar a Deus, eu vou crer em Deus. Mas não é porque eu tenho medo do inferno, é porque eu vou viver, eu vou morar, eu vou estar com Deus. A vida eterna é experimentar aqui na terra paz, perdão, comunhão, esperança. A vida eterna é começar aqui e se completar na eternidade. Então, se eu tenho paz aqui, imagina só, um pouquinho de paz que eu tenho aqui, na eternidade é para sempre. Imagina só um pouquinho de perdão que eu tenho aqui, lá na eternidade é para sempre. Um pouquinho de comunhão, é tão bom estar em comunhão, é tão bom encontrar as pessoas que a gente ama, né? Não é bom, né, irmãos? Mas lá na eternidade é para sempre. É tão bom ter esperança, é tão bom criar expectativa, é tão bom ter um sentimento de graça, mas na eternidade é para sempre. Eu e você, nós vamos morar na eternidade para sempre com Deus. Agora, irmãos, imagina uma dor. Imagina uma dor aí. Quem já teve dor aqui, irmão? Dor. Quem já teve dor? É ruim dor, viu, irmão? É ruim, pastor. Quem já teve uma angústia aqui? Uma angústia. Decepção. Quando estão com a mão levantada. Quem não teve é porque não é humano, é anjo.
Quem, irmãos, aqui já teve uma decepção tão grande? Uma dor. Irmãos, eu vou falar de uma dor que é ruim. Dor de dentro. Quem já teve uma dor de dentro aqui já? Dor de dentro, já teve. Meu irmão, imagina só. Lá no inferno, a dor de dentro é eterna. E aqui eu estou falando que isso aqui é só uma conjectura. E lá você não vai sentir dor de dentro, não. Você vai sentir a dor na alma. É por isso que nós precisamos entender que se nós abraçarmos esse amor eterno, nós vamos viver na eternidade sem dor, sem lágrima, sem sofrimento, sem decepção, sem morte, sem luto, sem mentira, sem pecado. Lá na eternidade é Deus. Cristo nos oferece perdão para o culpado. Ele oferece paz para o aflito, esperança para o desanimado, salvação para o perdido. João 3,16 nos apresenta isso. Ele nos apresenta que Deus amou, que Deus deu, que Deus chamou, que Deus salvou, que Deus promete vida eterna e que o amor de Deus não é teoria, é uma realidade demonstrada na cruz. Lá na cruz, Jesus tinha tudo para desistir, mas ele não desistiu. Você também não pode desistir. Lá na cruz, ele mostrou o seu grande amor. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu digo amém, amém e graças a Deus.